Bom dia a todo mundo que está participando dessa live. De fato, é não um prazer, mas é um dever nosso. E eu me sinto esse dever de participar dessa live dizendo que não queremos a cultura da morte. E o governo que está aí é um governo de morte. Então, viemos aqui para dizer não. E conclamar a população, os cristãos em geral, homens e mulheres de boa vontade, a dizer não a esse governo de morte. Bom dia para todos. Irmã Claudiceia, você é uma das 50 mil freiras do Brasil e você está participando concretamente em várias frentes de pastoral na defesa da dignidade humana, não é isso? Isso. De modo forte e particular, atualmente, assumi em Belo Horizonte o trabalho da Rede Um Grito pela Vida, em sensibilizar, denunciar e ajudar todas essas pessoas que são vítimas do tráfico humano, né? Uma rede, um tráfico que ocupa o segundo lugar mundialmente de lucro, e por isso que é tão difícil combater. A minha palavra, peguei muito textos bíblicos que me acompanham desde que eu era criança. E eu me posiciono aqui a partir da minha fé. Eu acredito que é um movimento, uma luta, que nos convoca como pessoas de fé a dizer não, porque o que vimos durante o golpe de 2016, até então, são pessoas de fé, usando o nome de Deus para dizer que Deus está de acordo com esse desgoverno. E aí eu fiquei pensando em tudo isso, pensando na minha origem, pensando na experiência de fé, e eu digo, não, não é verdade. E aí peguei, e aí como mulher, e peguei textos que falam de mulher, que se posicionam, que defende, são temente a Deus, e dizem, Deus não está de acordo com isso. Essa cultura de morte, como sempre frisa o nosso querido Papa Francisco, não é projeto de Deus. A partir de sua ganância, mulheres que eu peguei como referência são as parteiras do Egito. Esse texto me acompanha há tanto tempo. Mulheres que têm coragem de, diante de um governo que dá ordem, porque o faraó era, de fato, a figura poderosa, com tudo para destruir a vida. E dá ordem a essas duas mulheres, que têm nome, portanto, eram pessoas que tinham peso na comunidade judaica dos hebreus, e que, com muita diplomacia, mas com uma astúcia forte, dizem não. Deus não quer isso, mas não é um não. É isso que eu convido mulheres de hoje a ser astuça, a saber dizer não com inteligência e a partir de tua fé. As mulheres, essas duas mulheres, desobedeceram o faraó. E quando ele vem perguntar que ele deu a ordem para matar as crianças, elas disseram, não, é que as mulheres hebreias são tão fortes que quando a gente chega, já deram a luz. Então, para nós hoje, como dizer não a esse governo com sabedoria? Sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos inspira, o Espírito Divino, a Trindade Santa, para continuar sendo fiel, temente a Deus, como essas duas mulheres, e que o texto bíblico frisa. Dizer não a Deus, dizer não a esse governo corrupto, porque eu sou temente a Deus. Porque eu tenho um Deus que eu acredito e que esse Deus não quer a morte. O que a gente vê desde 2016, podia dizer antes, mas 2016 a partir do golpe, é de fato tirando, destruindo a vida do povo. E o povo mais pobre e lascado é que está pagando o pato. Então, essas duas mulheres, então aí a você que acredita, que tem fé, vamos purificar a nossa fé. A fé, os critérios, um dos critérios é que os frutos sejam bons, os frutos do Espírito. Quando esses frutos não são bons, então é um critério, uma norma para que eu possa mudar e dizer não. Deus não quer isso, porque Deus quer a vida, porque foi Ele que deu a vida. Então, depois dessas duas mulheres, a Pua e a Cefá, temos a Judite.
que consegue também. E aí, olha que eu estou pegando dizendo, mas por que pode ser? Era simples, ele desobedecer a alguém, a um soldado raso, ou sei lá o que mais, coisa. Não, desobedecer a autoridade. Eu acredito que, como tem um movimento histórico que fala da desobediência civil, chegamos aqui no Brasil esse momento de fazer essa desobediência civil em nome da nossa fé. Porque nós acreditamos em um Deus da vida e por isso a gente quer defender as vidas que estão sendo tiradas. E aí toda essa vida do cosmos, a vida da natureza, a vida humana, a vida dos animais, toda essa vida. Então, depois dessas duas, que está no. Depois, quem quer conferir, vai no livro o livro do Êxodo, 1 a 15, pegamos Judite, que viveu muitos anos, né, antes de Jesus. E aí a Judite que se impõe, a Judite que representa o seu povo da época e diz, eu vou. Reza, a oração de Judite é lindíssima, belíssima, profunda, que nos dá argumento hoje como fazer a nossa oração com a vida, porque uma oração que não toca a vida não é oração. E aí reza, implora a Deus, confia a Deus e acredita que Deus vai ajudar seu povo, e aí ela assume. Vai encontrar, se espera e pede a Deus que encontre graça para que, de fato, ela possa salvar seu povo. E aí o rei pergunta o que ela quer. Se encontrei graça diante de ti, Senhor, poupe a minha vida e a vida do meu povo, salve a vida do meu povo. Então, toda pessoa que se posiciona, que diz que é de fé, mas que não defende a vida do outro e da outra, não é fé. Isso é uma fé morta, porque a minha fé, a nossa fé, deve ser a fé que leva a pensar na vida do outro e da outra e nas vidas que estão sendo tiradas no nosso planeta Terra. Então, a Judite nos dá esse exemplo. Infelizmente, pegamos a Bíblia só para ver alguns textos que nos interessam. Interessa a nossa posição cômoda e confortável. Mas somos convidados a marchar contra a corrente e dizer, mas que Deus eu acredito? Um Deus que é a favor da morte? Um Deus que concorda que todos os direitos sejam tirados, o direito à moradia, à casa, a emprego, a trabalho, a saúde, a educação? Não pode ser Deus. Porque o Deus que nos criou é um Deus que viu que tudo era bom. E aí o texto da criação repete tanto. Deus criava, olhava e dizia, mas como é bom, como é bonito que eu criei. Então, essa é a nossa questão que devemos sempre, quando pensar, é de fato vontade de Deus? Vamos defender na vida e aí mudar de posição. Né? Então, a Judite nos convida a colocar no lado com e a favor daqueles que precisam ser defendidos. E hoje o grito está sendo muito grande. Não é o grito humano, mas é o grito de toda a natureza. Mas aí eu trago esse grito de irmãos e irmãs que está enchendo a cidade, invadindo a cidade de pessoas que estão dormindo na rua. É famílias inteiras que dormem na rua. Em Belo Horizonte, quando se sai, o coração se fica partido, ao mesmo tempo indignado. E nos leva a dizer, eu não posso ficar cômoda na minha posição, na minha casa, enquanto milhares e milhares de irmãos e irmãs estão na rua. E não estão na rua porque são preguiçosos, porque querem morar na rua, que é cômodo, não. Estão na rua porque esse desgoverno jogou essa multidão de gente na rua. Tirou emprego, trabalho, educação, saúde. O que vai fazer, senão, ser acolhido pela irmã de rua? Depois, uma outra mulher que eu peguei que dá, e aí é para a gente meditar. A partir aí eu sei porque somos maioria. Não? Nesse país, o eleitorado, a população feminina é muito grande. E eu sempre me pergunto e questiono, mas que educação nós, como mulheres,
estão mudando, que estamos formando homens, mulheres também, mas mais homens, egoístas, machistas, que pensam só em si, que despreza negro, índio, minoria em geral. Mas que educação, como mãe, estamos dando, como mulheres, como educadora, como religiosa, que formação, que fé nossas igrejas, e eu falo que a igreja cristã católica está passando, uma fé acomodada, né? No início da semana, enquanto eu estava pensando, tentando fazer teste, né? O Paulo dizia, estão pensando, dizendo que só os evangélicos, que são negros, são lá que votaram nesse homem. Não é verdade. Eu concordo com você, Paulo. Vi muitos cristãos, homens e mulheres católicos, e agora eu falo o nome de católicos, que votaram nele e romperam relação. Eu tive relações rompidas de freira, de padre, de bispo, de líderes religiosos, porque eu dizia, mas não é possível voltar num homem desse, porque ele era o homem certo, e na realidade estamos vendo cada dia mais que é o homem errado, um homem que não tem dignidade nem para ele mesmo. E como pode pensar, se eu não posso, não me respeito, como eu posso respeitar o outro? Então aí eu convido nós mulheres do Brasil, do Vale do Aço, em Minas Gerais, de Belo Horizonte, de todas as cidades mineiras, mas do Brasil, do mundo, a pensar na vida a partir de nossas entranhas. Deus que nos criou é o Deus que se comove, é o Deus que fica sofrendo quando vê que filhos dele, homens e mulheres, criação, está sofrendo, está morrendo. E o convite dele, a ousadia dele continua hoje dizendo, defenda a vida, seja a favor da vida. Por isso que eu participo dessa live com toda a certeza de que Deus é o Deus da vida. E se ele é o Deus da vida, eu tenho que me posicionar também como mulher de vida. E a minha fé católica não me deixa ficar acomodada, porque eu sempre digo, o meu mestre é Jesus, é um crucificado, que morreu porque defendeu a vida, foi matado. Então, se ele foi matado, por que eu não posso ser também? Sem dúvida, não mereço essa graça. Mas dizer, o caminho cristão é o caminho de indicar a vida. E se por defender a vida é preciso morrer. Está acabando? Sim. É preciso morrer. Ok, eu termino. Então, cito só uma outra Ruth. Pegamos a Ruth. O teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Então, agradeço de coração a todo mundo. Aprendi muito com a participação de cada pessoa, da Celinha. De fato, é uma riqueza ter presente uma representante da grande religião candomblé. De fato, carrego comigo essa experiência bonita do candomblé da Bahia, mas espalhada no Brasil, e já bebi dessas fontes lá na República Centro-Africana, na Costa do Marfim, e realmente faço uma grande reverência para vocês do candomblé. Deus da vida nos e nos acompanhe no dia de hoje, e que possa cada dia nos iluminar e nós nos deixarmos iluminar por ele. Neste chão tu és tantas Marias de fé e alegria, de libertação, e te doas com força e com garra, na fé e na marra constróis mundo irmão. Operária ou dona de casa, és vida marcada nos trilhos de Deus. Não te cansas, esperas um dia de ver com alegria um mundo pros teus. És lutadora na rua ou na escola e fazes história sem perder o valor. Mas não cansas, tens nova esperança de ver nova dança na festa do amor.